noite, pessoal. Esperar o pessoal ir se conectando aí. Bom, Marcelo, acho que a gente pode iniciar, Ok? tá? Então, Então, passo a bola para você aí. Vamos nessa. então tá bom. Então, olá pessoal, boa noite. Estamos aqui eu, Matheus, hoje, né, para compartilhar um pouquinho, né, a experiência, né, que nós estamos tendo em relação a um tema muito interessante, né, que envolve o sistema de gestão da qualidade com base na ISO 9001. E também, né, apresentar de forma prática, né, de que forma que essa ferramenta, né, ela tem ajudado, né, a Destra, né, nesse momento de, vamos chamar assim, de crise, né, devido ao Covid-19. A princípio, eu vou me apresentar rapidamente, né? A gente viu que tem muitos amigos aí que nós já conhecemos, mas o pessoal que a gente está conhecendo agora. Eu sou o Marcelo, né? Marcelo Martins, eu tenho 49 anos, sou casado com a Giovana, tenho dois filhos. Um é esse que está do meu lado agora, que vai estar apresentando, é o Matheus, de 22 anos, o outro é o Theo, que tem 3 anos, né? Em relação à experiência, são mais de 30 anos, né, na área de gestão empresarial, né? Sou sócio-diretor da Destra Consultoria, uma empresa com mais de 19 anos. Ela fica localizada na cidade de Americana, interior de São Paulo. Atualmente possuímos mais de 500 clientes, né? Atuamos em todo o território nacional. Temos uma equipe de 8 sócios, né? Em nosso portfólio são mais de 15 produtos de consultoria, auditoria e treinamento, como ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, 27001, a BVTEX, LGPD, IATF, entre outros, né? Enquanto esperar o Marcelo retornar aí, eu vou me apresentando, tá, gente? Eu sou o Matheus Martins, tenho 22 anos, sou engenheiro de produção. Marcelo, aproveitei que deu essa queda, já tô me apresentando, tá? Cortando Ah, ok, depois. vamos lá. Vamos lá. Sou filho do Marcelo Martins e da Sara, namoro a Heloísa. É um grande prazer estar fazendo essa live para vocês e espero que a gente possa contribuir ao máximo com vocês, trazendo para vocês dicas, né, de algumas soluções que a ISO pode ajudar você na sua organização. E a nossa live, né, ela vai ser dividida em três partes e eu peço que vocês fiquem até o final, pois a gente vai disponibilizar um material muito bom para vocês estarem aplicando na empresa de vocês e também pode ser utilizado, né, para caso vocês queiram refletir por alguns momentos difíceis. É um material muito interessante. Então, assim, eu espero que vocês fiquem até o final, que terá muitas novidades aí, tá, Marcelo? Então, pode voltar aí na sua fala. Ok. Bom, então nós vamos dividir a live em três etapas, né? A primeira etapa nós vamos falar um pouquinho do alinhamento de conceitos, né? Os objetivos, histórico, estatística, né? E como é a dinâmica do processo de certificação ISO 9001, de uma forma bem rápida, né? Até porque alguns participantes aqui ainda não têm conhecimento e tem também o pessoal aqui que é PhD já em gestão da qualidade. A segunda etapa, nós vamos fazer uma correlação das exigências, né, e boas práticas que tem dentro, né, que constam na ISO 9001 e de que forma, né, a gente pode aplicá-la no contexto atual que estamos vivendo. E, por fim, uma terceira etapa, né, um exemplo prático, né, de gestão de crise. Esse modelo que nós vamos apresentar, nós já estamos aplicando na Destra, né? Até porque a Destra, por ser certificada ISO 9001, nós também aplicamos internamente aí todas essas boas práticas aí, essas ferramentas de gestão. No final, né, por meio do chat, vocês poderão estar encaminhando as dúvidas, né? E nós vamos procurar aí responder aí no final da apresentação, ok? Então, o Matheus vai fazer a apresentação aí dessa primeira etapa e eu complemento na segunda parte. Bom, pessoal, então, como o Marcelo falou, a gente vai estar disponibilizando, né, o treinamento. E como vão surgir algumas dúvidas
E para a gente não ficar perdendo muito tempo para responder dúvida por dúvida, a gente deixa para responder isso no final e, e assim a gente ganha tempo, tá? Só um minutinho que eu vou abrir a apresentação aqui para vocês. Como caiu a live, a gente precisa subir a apresentação de novo, beleza? Bom, gente, enquanto o pessoal tá subindo aqui, alguém mais entrou aí? Eu vi que o pessoal retornou já. Acho que o pessoal que já tinha conectado antes já tá todo mundo online de novo, tudo certo. Pessoal em massa hoje assistindo, hein, a live, nossa, muito bom isso, ver esse número grande de pessoas. É isso aí, gente. Marcelo, uma coisa que também é boa a gente comentar também, né, que diante algumas oportunidades que nós vimos dentro da Destra, né, a gente vai estar falando um pouquinho para vocês também de alguns produtos que a Destra está disponibilizando para vocês. E são os produtos muito interessantes, tá, para a organização aí e que vai agregar muito valor, tá? Ok. Bom, pessoal, eu vou abrir a apresentação aqui. Comentem aí se todo mundo tá visualizando a apresentação, tudo ok, tudo certinho. Tudo ok? Perfeito. Bom, pessoal, o treinamento que eu quero passar para vocês aqui e é um overview bem rápido, né, das noções básicas da ISO 9001. Como o Marcelo já adiantou, né, tem gente aqui que é PhD no assunto, porém tem gente também que nunca ouviu falar. Para a gente não tomar muito tempo, eu vou passar um pouquinho por cima do que é a norma, beleza? Um pouco da parte conceitual dela, da história e alguns resultados, né, alguns percentuais que os clientes e os fornecedores enxergam perante as empresas que possuem ISO 9001. E como é que funciona, né, toda a dinâmica de certificação, beleza? Bom, pessoal, o que é a ISO, né? A ISO é a Organização Internacional para a Padronização, que a sua função é de promover a normatização de produtos e serviços. Ou seja, a função da ISO é criar um padrão de serviço, certo? Se você pegar em qualquer palavra, né, que inicia com ISO, né, é significado de igualdade. Então, uma empresa que tem a certificação ISO 9001, ela mostra que ela tem um padrão de serviço, que os processos funcionam conforme um padrão definido, onde qualquer pessoa que executar a atividade executará de uma forma padronizada, de um formato padrão, ok? Bom, um pouquinho da história, né? A ISO 9001 foi fundada em 1947, em Genebra, na Suíça. Hoje, né, presente em cerca de 164 países. O que isso significa? Que a mesma norma ISO 9001 aplicada no Brasil é a mesma norma que é aplicada no restante do mundo. Então, os mesmos requisitos e as mesmas regras. Perfeito? Já publicou mais de 19.500 normas, possui mais de 3.300 órgãos técnicos e conta com mais de 150 colaboradores na central. Pessoal, eu estou passando um pouco rápido. No final dessa apresentação, terá um QR Code onde vocês podem fazer o download da apresentação. E qualquer dúvida que for ficando durante a apresentação, pode ir colocando no chat aí que a gente vai estar respondendo, beleza? Bom, então o que significa, né? ABNT, NBR, ISO 9001-2015. ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR é a norma brasileira. A ISO é a norma gerenciada pelo órgão ISO. E 9001 é referente da norma que estamos tratando, que é a norma relacionada à qualidade. Temos outras normas, como 14.001, que é relacionada ao meio ambiente, 45.001, entre outras normas, 27.001. Então, assim, pessoal, dentro da ISO, a ISO tem diversas normas padrões a serem aplicadas. O que a gente está trazendo para vocês aqui hoje é a norma ISO 9001. E 2015 é a versão que a norma se encontra, né? Se a gente for parar pensar por números, né, seria a quarta revisão. Bom, pessoal, um pouquinho da cronologia, tá? Vou passar bem rápido, mas
Como eu falei, né, estamos na norma versão 2015. Ela já passou por algumas revisões até chegar nessa versão 2015. E vejo que é uma das versões mais adequadas para a parte nossa, né, de gestão estratégica, de planejamento olhando para a organização. Por isso que no segunda etapa da nossa live, a gente vai estar falando bastante das boas práticas, né? Que a norma ISO traz para a gente aplicar nas nossas organizações. Então, vejo que a norma ISO 9001-2015 traz muitos benefícios e muitas ferramentas que auxiliam a organização. E isso a gente vai explanar bastante para vocês na segunda etapa da live, beleza? Aqui um pouquinho da estrutura da norma, tá? De como funciona a parte estrutural da norma ISO 9001. Eu vou pular, gente, para não tomar muito tempo, beleza? O que a gente alcança, né? Quando a gente é certificado numa norma ISO 9001? A gente alcança benefícios como a melhor gestão dos nossos processos, os produtos e serviços melhorando continuamente, né? A gente não fica na estaca, naquela zona de conforto, a gente sempre busca melhorar os nossos produtos e serviços. Diminuição dos desperdícios, aumento de lucro, maior satisfação e qualidade dos clientes. Isso é muito interessante, né? Os nossos clientes cada vez mais satisfeitos e clientes que possuem qualidade, né? A gente aumenta a visibilidade para o mercado. Lembra que eu comentei que é uma norma reconhecida mundialmente? Ou seja, quando você fala que você é certificado ISO 9001, isso é demonstrado para o mundo todo. É uma norma que é reconhecida mundialmente. E a gente sempre fala, pessoal, que é interessante até para as pessoas que participam de um processo de ISO, né? Coloquem isso no currículo de vocês. É um diferencial, tá? É um passo à frente de muitas empresas, beleza? E melhores e maiores oportunidades de negócio. Aí a gente comentou aí no chat, tá, gente? Pode ir colocando as dúvidas, tá? Se tiver qualquer dúvida do que eu tô falando aqui, pode ir colocando no chat. Bom, pessoal, qual que é a percepção dos clientes, né, referente às empresas que possuem ISO 9001? O que eles enxergam de vocês? 64% dos fornecedores, o que eles veem nas empresas que possuem ISO 9001? Qualidade do produto, o preço do produto, o prazo de fornecimento, a qualidade do atendimento e a qualidade no tratamento de reclamações. Quem tem as certificações 9001 sabe muito bem desses pontos, né? Do controle que a gente tem com os nossos fornecedores, até a parte de como funcionam nossas entregas no prazo, o controle dos produtos, né? Recebimento, estoque, perfeito? E o que os clientes, né, costumam comentar? 73% enxergam que empresas que possuem certificações 9001 têm a melhor qualidade no produto e serviço, 70% dos clientes maior qualidade no atendimento, 83% melhor tratamento de reclamações, e esse ponto é muito importante, né, que o cliente se sente confortável que caso tenha algum problema no seu produto ou no seu serviço, a empresa vai tratar da forma adequada, para que não ocorra esse problema novamente. 72% melhor suporte no pós-venda, ou seja, vamos estar sempre com o cliente, independente do momento. E 85% sentem muita confiança nesses clientes que possuem os 9001, devido ser um certificado reconhecido mundialmente. Tá? Esses dados, gente, a gente retirou da fonte do Inmetro. Tá? Bom, aqui um pouquinho de como funciona a cronologia de implementação. Que nem eu comentei, não vou aprofundar muito, eu vou pular essa etapa. Tá? Mas aqui é como seria todo o processo de implementação da ISO na organização. Ok? Daqui para frente, gente, a apresentação vai trazer para vocês algumas ferramentas da qualidade. Para a gente, que nem eu comentei, para não tomar muito tempo, eu vou pular essas ferramentas. Depois esse material vai ficar com vocês para vocês darem uma lida com calma, tá? Mas dentro, né, da norma, quais são as ferramentas que a gente pode abordar dentro da nossa organização? Procedimentos, indicadores, MASP, que é o método de análise e solução de problemas. Lembra que eu comentei que os clientes enxergam que as organizações que possuem ISO 9001 fazem a tratativa das não conformidades utilizando essa ferramenta, onde a gente avalia as causas, né? O porquê que aconteceu o erro e ataca a causa raiz do problema, para que esse problema não volte a acontecer e a gente resolva isso de uma vez por todas. O PDCA, a norma ISO 9001, né? Ela é baseada no PDCA. Toda a parte de planejamento, execução, análise e ações, né?
A norma ela tem essa estrutura um pouco parecida, né, voltada à ideia do PDCA. Então aqui a gente vai estar explicando na apresentação, né, qual que é o significado de cada letra do PDCA, tá? A norma ISO 9001, gente, ela não traz como obrigatoriedade, né, a implementação do 5S, porém é uma boa prática. E quando a gente fala de 5S, a gente tem uma empresa organizada, a gente tem uma empresa que utiliza as coisas da forma adequada, que tem limpeza, que preserva a saúde dos seus colaboradores. A norma não diz de forma direta, né? Vocês devem implementar o 5S, mas indiretamente ela traz algum desses pontos, sim, tá? E como funciona a dinâmica de certificação? A gente trabalha, né, para atender todos os requisitos, né, todas as diretrizes que a norma nos traz. A gente vai lá e contrata um organismo certificador, e aí temos no mercado diversos organismos certificadores, tá? O organismo vai, né, com o seu auditor, né, a visão do auditor aí como um perito, né, uma pessoa que vai vir analisar os documentos que nós elaboramos. E aí a equipe passando por todas as etapas, a gente recebe a certificação, né? É recomendada e só vai poder falar, né? Muita gente pergunta, pô, Matheus, o auditor foi embora, deu tudo certo. Eu posso falar que eu sou certificado? Não, você tem que esperar vir o certificado. O auditor ele vai recomendar a sua empresa. Você vai ter uma carta de recomendação. Até o momento que não chega o certificado, você não pode falar que você é certificado, tá? Feito isso, sua empresa recebe o certificado e a sua empresa é reconhecida mundialmente. Bom, pessoal, eu estou recebendo algumas mensagens, até no chat aqui, no Instagram, o pessoal perguntando da live, tem o link que vocês receberam pelo e-mail, tá? Clica lá no link e vocês vão cair direto aqui, tá? Se alguém aí tiver alguém que mandou alguma mensagem, compartilha o link com o pessoal para o pessoal estar acessando, beleza? Bom, pessoal, então para concluir, um resumo geral, né? A ISO 9001 é a formalização de um sistema de gestão da qualidade com foco no cliente e na melhoria contínua de produtos, serviços e processos. E as empresas que se certificam demonstram às partes interessadas que fornecer serviço com qualidade é seu modo preventivo de trabalho. Ou seja, trabalhamos de forma preventiva, evitamos que o erro chegue para o cliente, porque a gente tem um padrão definido que a gente consegue detectar as falhas antes que essa falha chegue no cliente, evitando assim retrabalho, aumentando o lucro, a satisfação dos nossos clientes. Bom, pessoal, para quem quiser o material, esse primeiro material que a gente disponibilizou, tem aí o contato meu e do Marcelo, é só aproximar a câmera, vai aparecer um link na tela superior do seu celular. Tem aqui o download do material, que é essa apresentação que eu acabei de passar para vocês. E também quem quiser consultar o nosso site, tem aqui o QR Code também. Caso não dê certo, tá, para abrir aí a apresentação, a gente vai estar enviando por e-mail e aí vocês se comunicam aí se deu certo ou não para abrir a apresentação, beleza? Esperar o pessoal um pouquinho aí para eles aproximarem a câmera. Enquanto isso, Marcelo, o pessoal aqui está colocando algumas perguntas, né? Eu vi aqui o João Carlos Batista. A apresentação a gente está disponibilizando agora, tá? Deixa eu voltar aqui, gente, desculpa. Bom, pessoal, acho que o QR Code deu tudo ok. Eu vou passar aqui. Depois, quem não conseguiu receber essa apresentação, a gente vai estar encaminhando para vocês por e-mail, para vocês terem acesso. Perfeito? Bom, Marcelo, agora falei um pouquinho aqui já, né? Eu vou passar a bola para você aí, para a gente dar início à nossa segunda etapa da live, onde a gente vai abranger bastante aquilo que eu comentei, né? Quais são as boas práticas que a norma ISO traz para a gente nesse atual contexto, né? E como é que a gente pode usar essas ferramentas para olhar para a nossa organização. Perfeito, ok. Bom, pessoal, eu procurei pensar, né, alguns requisitos, né? Quando nós falamos requisitos, entendemos exigências, né? Mas vamos tirar um pouco esse lado do peso de exigências para ter um olhar mais de boas práticas, né? Que a ISO 9001 pode estar trazendo para ajudar a organização.
E eu vou fazer essa correlação com esses requisitos em relação ao cenário atual. Quando a gente começa a folhear a norma ISO 9001, logo no início ela diz que a implementação de um sistema de gestão da qualidade com base na ISO 9001 é uma decisão estratégica da direção. Ou seja, é a alta direção quem vai definir a obrigatoriedade ou o porquê de implementar uma norma para melhorar o desempenho da organização. E à medida que nós vamos navegando nessa norma, por exemplo, nós temos um momento que fala sobre a questão do contexto da organização. Trazendo isso para aquelas organizações que já são certificadas, né? É o momento de a gente revisitar a nossa análise de contexto e reavaliar as atuais estratégias, tecnologias, política, economia. Nós vivemos um momento, né? Esse momento eu tenho acompanhado algumas lives, né? Onde esse momento que nós estamos passando, ele praticamente tem três momentos, né? O primeiro momento que é o momento da negação. Não, isso não está acontecendo, não é uma verdade, não pode ser. Essa é uma negação, a gente não acredita que isso está ocorrendo. Depois vem o segundo momento, que é o momento do pânico, né? Quando a gente começa a olhar situações de perdas de contrato, situações de inadimplência, situações de financeiras, produtos, clientes, enfim. E a terceira etapa é essa que nós estamos querendo trazer para todos hoje, um pouquinho da experiência que nós estamos tendo na Destra, é a etapa da adaptação. Adaptação e, principalmente, tomada de ação. Ok? Então, esse é um primeiro ponto que eu pensei na norma, que fala sobre contexto da organização. Um outro ponto é a questão da interação entre os processos, né? Na leitura da norma, processos, né? Nós não temos na norma áreas, setores, segmentos, né? Nós temos o olhar de processo, que é o conceito que toda entrada que ela é gerenciada por meio de recursos, ela gera uma saída. E geralmente a saída de um processo é a entrada por um outro processo. Percebam o seguinte, o que quando começou na China, atingiu o Brasil, não só o Brasil, mas o mundo todo. Ou seja, o mundo está interligado e dentro das organizações, os processos estão interligados. Então, nós temos que ter esse olhar para os processos, né? De que maneira, de repente, um processo comercial pode afetar um processo operacional, que pode afetar um processo administrativo de apoio, como recursos humanos, suprimentos, etc. Tá? Um outro aspecto é a questão do comprometimento da alta direção. Os líderes, né, são eles que conduzem a organização ao seu resultado, ao seu sucesso, né? Inclusive, existe dentro da própria norma o que nós chamamos de 7 princípios de gestão da qualidade. Entre eles, tem lá a liderança. Então, o papel do líder, nesse momento, é fundamental. É ele que tem que tomar a frente para estabelecer aí eventuais planos de ataque, eventuais planos para contenção de crises e assim por diante. Na terceira etapa, eu vou falar um pouquinho para vocês como que nós temos feito isso dentro da DES. E também iremos disponibilizar um checklist para todos. Um outro ponto é a questão das expectativas das partes interessadas e o foco no cliente. No atual cenário, como que estão as expectativas dos acionistas, dos proprietários? A gente tem recebido e-mails de clientes, meio como assim, é uma questão de sobrevivência. Então, aquela expectativa que até então ela vinha caminhando até o mês de fevereiro desse ano, numa expectativa de aquele gás, né, que nós estávamos, né, ela deu agora uma segurada, um freio, né? A expectativa que nós percebíamos no mercado era de que esse ano seria um ano muito bom para o Brasil. E, por outro lado, talvez essa expectativa está ajudando, né, a manter o entusiasmo, manter a perseverança, para que a gente continue trabalhando para essa melhoria. Além dessa parte interessada, que é o acionista, o proprietário, as expectativas dos clientes, né?
dos colaboradores, né? Nós vemos aí, e aí podemos chamar mais uma expectativa, que é o governo, né? No sentido de, nós estamos vendo aí uma série de propostas, né? Uma série de alternativas, né? No cenário econômico, cenário financeiro. A sociedade é outra expectativa, ou seja, a norma ela traz isso, né? Quais são as expectativas dos clientes? Quais são as expectativas dos proprietários, da sociedade, dos colaboradores, dos fornecedores, né? Isso é muito importante. Nós temos que enxergar os nossos fornecedores, ou a norma ela chama de provedores, como uma extensão do nosso negócio. Responsabilidade, autoridade e conscientização. O engajamento das pessoas, né? E se nós não tivermos a questão do comprometimento da direção, esse é o momento que talvez nós não vamos ter o comprometimento, o engajamento dos colaboradores. Então, por isso que é importante, né, ter esse comprometimento da direção e, respectivamente, o engajamento das pessoas. Um ponto muito importante que nós vamos falar agora é a questão de gestão de riscos. A gente tem feito aí, nós temos muitos clientes aí, praticamente mais de 500 clientes, estamos chegando próximo a 600 clientes, e, sinceramente, assim, nos clientes que nós ajudamos aí na implementação do sistema de gestão da qualidade, esse cenário de pandemia, né, numa gestão de risco, raramente a gente conseguiu enxergar isso, tá? E quando se tinha algo nesse sentido, era muito, assim, muito superficial. Ele não foi nem testado, muito menos um simulado para isso, né? Se nós tivéssemos já, e essa é um pouco a cultura nossa, né, do brasileiro, né, é um pouco diferente da cultura do oriental, no que diz respeito ao planejamento, né? Nós somos muito mais de fazejamento, não existe termo fazejamento, mas eu costumo sempre falar isso, né? Se nós estivéssemos já enxergando o cenário, quando começou a pandemia, lá em outubro de 19, lá na China, começou a chegar de Europa, início do ano, nós não voltamos, nós não revisitamos as nossas análises de riscos. Possivelmente, daria para ter feito um planejamento melhor. Então, a ideia é o binômio que existe, né, dentro da gestão de risco, que é justamente a probabilidade e a severidade. Consequentemente, isso aciona o planejamento de mudanças. Né? Então, olhe como é interligado, né, os requisitos normativos. Né? Um outro ponto que é importante, a questão da reavaliação dos objetivos da organização e de que maneira o planejamento está ocorrendo, está acontecendo para alcançá-los, né? Só se melhora aquilo que se mede. Então, o Matheus até comentou a importância, né, de analisar as eventuais causas, né? Uma situação dessa, essa gravidade. Quais foram as principais causas? Vamos olhar um pouco para dentro da nossa organização, olhar internamente o que pode ser feito. A questão também do conhecimento organizacional. Né? Conhecimento organizacional no sentido de buscar alternativas, né, para esse novo cenário. Tá? Então, quando nós falamos em conhecimento organizacional, nós temos dois momentos. Quando nós temos o conhecimento para reter as informações, o conhecimento dentro da organização, e de que forma que nós vamos buscar conhecimento organizacional para uma situação como essa de crise. E, por fim, um outro ponto que eu acabei pensando na norma, a questão da auditoria interna e auditoria externa, bem como análise crítica da alta direção. Muitos têm acompanhado, né, as organizações, organismos certificadores, né, já estão praticando as auditorias externas por meio remoto. Nós, da Destra, também já estamos iniciando, já começamos, já fizemos, nessas últimas 2 semanas, já fizemos 5 auditorias remotas. Então, esse não é tanto uma novidade no mercado, tá? Isso já existia. Existe uma norma que é a 19.011, ela já prevê auditoria remota, com intervenção ou não humana, mas
nós estamos utilizando agora essa ferramenta internamente na Dessa para os nossos clientes, com ótimos resultados. Tá? E também a questão da análise crítica pela alta direção. Esse é o momento, não é aquela olhadinha, né, que a gente fala aqui no interior aqui de São Paulo, né? Não é uma olhadinha, não, é uma análise crítica, analisar criticamente o desempenho do sistema de gestão da qualidade, onde nós vamos estar olhando as retroalimentações de cliente, a sua satisfação, de que forma nós estamos atendendo as expectativas das partes interessadas ou os stakeholders, né? Também a gestão de risco, a necessidade de recursos e assim por diante. Tudo bem, pessoal? Eu procurei pensar aqui alguns elementos, evidente que a norma aí tem vários requisitos, né? Mas a ideia é olhar para dentro da norma, né? E enxergar o que pode estar contribuindo e de que maneira nós estamos até trabalhando para conter essa crise, mitigar essa crise. E quando nós temos uma ferramenta como a ISO 9001, como que a gente consegue correlacionar com os requisitos? Eu vou apresentar agora, eu e o Matheus, a terceira etapa, que é um exemplo bem prático, né, de gestão. Aí, Marcelo, só um ponto, né, que eu acho que seria interessante para a gente repassar para o pessoal, né, esses pontos que a gente acabou de comentar, só para a gente passar para o pessoal, né, esses pontos que a gente trouxe, né, dentro da norma da ISO, como para o pessoal também ter uma ideia, né, de quem tem essa certificação para poder olhar nesses requisitos e trazer para a empresa, né. Então, só um resumo, tá, gente? Então, a gente comentou um pouco da parte de contexto da organização, tá? Um pouco da interação dos processos da nossa organização, do comprometimento da alta direção, das expectativas das partes interessadas e foco no seu cliente agora. O momento é o foco no cliente. As responsabilidades e autoridades, né, a parte de competência e conscientização, onde a gente fala de engajamento das pessoas, né? Um ponto muito importante da norma, que é um dos pontos que eu vejo que mais agrega valor, que é a gestão de risco, tá? A parte de avaliar os objetivos, né, os planejamentos e as ações corretivas, olhar um pouquinho para o conhecimento organizacional, né, buscar conhecimentos diferentes. A parte de inovação, tecnologia, esquecer que já foi, passou 2019, vamos focar em buscar novas tecnologias, buscar saídas diferentes, né? A parte de planejamento organizacional e o que falamos um pouquinho também das auditorias, né? De manter as auditorias internas, externas e análise crítica, de aprofundar a análise crítica, né? Realmente analisar o que a gente colocou ali e se esse contexto, né, está de acordo. Tem alguma coisa para comentar, Marcelo? Só passei um resumo só para o pessoal dar uma refrescada aí do que a gente comentou O pessoal agora. está fazendo várias perguntas, né? Vamos deixar mais para o final, para a gente conseguir aí, completar aí as 3 etapas, ok? Bom, Queria só reforçar um pouco a questão do PDCA, né? Quando nós falamos de planejamento, né? Só relembrando aí, PDCA são quatro palavras em inglês, né? Plan, de planejar, do, de fazer, check, de checar, e action, de ação, A de ação, de action, né? Quando eu falei do fazejamento, a gente tem visto muito isso nas organizações. Só para a gente correlacionar um pouco com aquelas 3 etapas, né, da negação, do pânico e da adaptação e melhoria, a gente percebe ainda organizações que estão lá na primeira etapa, está na etapa da negação. Então, não podemos ficar aguardando, né, o tempo, né? Temos que agir e agir agora. Então, isso é uma realidade. Então, essa ferramenta PDCA, ela auxilia muito na ajuda aí da retomada. Ok? Matheus, vamos apresentar então a terceira etapa? claro. Antes de iniciar essa terceira etapa, eu queria saber do pessoal aí, né? O que vocês estão achando? Como é que, para dar uma quebradinha aí também, né? Como é que tá sendo a live, do ponto de vista de vocês? Vamos lá, quero o pessoal interagindo um pouquinho no chat aí, vamos dar uma olhadinha. As perguntas, pessoal, a gente tá selecionando, tá? A gente já tá fazendo a seleção das perguntas pra gente estar respondendo para vocês. Mas eu quero ver um pouquinho de vocês aí, o que vocês estão achando da live.
Aí o João Carlos Batista, a Lidiane, o William, Alex, pessoal gostando aí, ó, elogiando bastante. Legal, gente. Muito bom ver amigos aí da faculdade, ó, o Leonardo. É legal ver essa diversificação de pessoas, né? Desde o pessoal que está querendo conhecimento, pessoas que têm a sua empresa, né? Pessoas que estão aprendendo um pouquinho sobre a ISO. Muito bom, gente. Olha o Para, Alex, mas o Alex está lá. Não sei se o legal. Alex é Juiz de Fora, lá na Zona da Mata. Ei, quanto tempo, hein, Alex? Beleza? Então, assim, gente, parabéns também por vocês estarem aí preocupados, né? E olharem bastante para esse ponto. E aqui a gente da Destra, né? Eu e o Marcelo, como toda a equipe Destra, os sócios, né? Queremos trazer para vocês como que nós também estamos agindo, né? Nesse momento. E muito bom que vocês aí estão preocupados. E é bem legal ver esse número de pessoas aqui na live. Bom, Marcelo, vamos apresentar aqui. Essa apresentação, gente, a gente vai fazer meio que em conjunto, tá? Como eu falei no começo da live, né? Isso é um documento que nós implementamos dentro da Destra e que a gente está trazendo para vocês essa metodologia para que vocês implementem na organização de vocês, tá? Essa apresentação ela é bem resumida dos tópicos que constam nesse documento. E como eu disse, esse documento, essa apresentação também estará disponível para vocês. E caso vocês tenham alguma dúvida, pode perguntar. Perfeito? Bom, vamos lá. Então, gente, qual que é o intuito dessa apresentação? O plano de recuperação de desastre. Como podemos solucionar os problemas, né? Nesses momentos difíceis. Como que nós podemos, né, solucionar isso? Conforme eu comentei, né, a dinâmica que a gente trouxe para vocês e o documento que vai constar para a gente fazer as definições. E aí, Marcelo, você pode ir complementando, tá? A primeira etapa que a gente tem que pensar dentro da nossa organização é a definição de um comitê de crise. O que seria essa definição de comitê de crise? São pessoas chaves da organização com conhecimento organizacional que irão estabelecer um plano de ataque. Então, assim, gente, esse comitê tem que ser formado por pessoas que têm esse conhecimento da organização. Pessoas que já têm um tempo de casa, pessoas que pensam naquele propósito da empresa, né? Que está ligado ao propósito da empresa, que vai trazer ferramentas e vai auxiliar nesse momento. Então, define esse comitê. Levantem, né? Quem são essas pessoas que podem estar formando esse comitê? Na Destra, nós, logo o cenário, né, ele veio fortemente aí comprometendo os negócios, né? Nós montamos esse comitê de crise. Esse comitê hoje é formado, no nosso caso, por todos os sócios, né? Nós nos reunimos periodicamente, aliás, praticamente diariamente, né? Utilizamos aí, como acho que todos estão usando aí, várias ferramentas, né? De comunicação, né? Estamos trabalhando em home office, então o que é interessante é que a gente está tendo um pouco mais de, vamos dizer assim, tempo para planejamento do que propriamente a operação. Quando eu falei também que eu pensei em alguns requisitos da ISO, no que diz respeito ao conhecimento organizacional, né? Então é importante que as pessoas que vão fazer parte desse comitê tenham esse conhecimento organizacional, né? Conheçam o processo, conheçam o contexto da organização. Isso ajuda bastante. Uma coisa que eu vi ali, gente, eu gostei bastante de um comentário que foi da Vanessa, né? Esse é um momento de crescimento, né? A gente tem que pensar muito. Eu tenho uma frase que eu levo comigo, né? Tem males que vêm para o bem, né? Então, nos momentos difíceis que é o momento da gente crescer, né? Nas crises que a gente cresce bastante. Então, é o momento da gente pensar, né? Que isso tudo vai passar e que, meu, é o momento da gente manter a nossa empresa focada nessa parte que a gente fala de certificação de ISO. E não só isso, manter também essa ideia de crescimento. É o momento da gente criar oportunidades e crescer, tá? Eu Então, assim, vejo gente, também que principalmente dentro aquilo que eu comentei também sobre a interação dos processos, né? E geralmente quem acaba coordenando essas atividades de gestão da qualidade é o processo de gestão da qualidade. Então eu vejo que esse é o momento, né, dos especialistas aí, né,
da área de gestão da qualidade revisitarem novamente, né? Estou reforçando, a análise de risco, análise de contexto, e levar isso para a alta direção. Eu tenho certeza que a alta direção ela não vai deixar a qualidade para segundo plano. Então, essa é uma oportunidade, né? Então, aliás, é mais do que uma oportunidade, eu vejo até como uma responsabilidade, né? E vejo também que os profissionais da área da qualidade também têm essa autoridade, né? Para chegar para a alta direção, fazer esse planejamento. Então, a primeira etapa aí é montar um comitê de crise, ok? Uma coisa aqui, Marcelo, a Fernanda comentou ali, né? Na crise, né, faz as pessoas se movimentarem na busca de saídas. Muito bem colocado, né? A questão de sair um pouco da zona de conforto, né? Da gente começar a mudar. O ideal não seria esperar acontecer um problema para fazer isso, né? O ideal seria, igual o Marcelo comentou, agir preventivamente. Mas quem sabe isso mude daqui para frente, né? Bom, então o próximo tópico, gente, dentro desse documento seria o seguinte: definir qual que é o problema que nós vamos atacar, o comitê vai atacar. Qual que é o problema? Nesse caso hoje, né, que a gente pode falar que até foi um dos motivos da palestra, que seria o Covid-19, que é o problema que nós queremos atacar, certo? Então defina, qual que é o problema? Essas etapas que eu tô falando, gente, vão constar no documento, tá? Mas aqui eu tô explicando para vocês cada uma delas. Ela é composta de 5 etapas, perfeito? Até aqui, beleza? Na sequência, então. E aí, gente, a gente chega na terceira etapa, que aí eu chamo que é a etapa mais importante, que é fazer a análise SWOT, né? O documento, ele consta 24 questões que nós vamos ter que analisar. Quando eu falo nós, a organização de uma forma junto com o comitê, olhar essas questões e aí vocês podem responder de duas formas. Na destra, cada sócio respondeu ao seu. Porém, vocês podem responder em conjunto, né, com o comitê, ou cada integrante do comitê vai responder do seu ponto de vista. E depois vocês unem essas informações, faz lá o filtro, né, e vão chegar num consenso de quais ações, né, de quais foram as respostas que geraram mais impacto. Então, assim, esse documento consta de 24 perguntas, tá? Porém, gente, a gente selecionou 4 perguntas aqui para trazer para vocês, que eu vou até colocar no chat essas 4. Depois Antes, Matheus, falar um pouquinho da questão do SWOT, né? O SWOT é um método, né, para análise de risco. Como existem outros, né? Existe, por exemplo, FEMEA, existe matriz Gucci, enfim, tem vários métodos, né? Mas o importante, né, é realmente fazer uma análise dos riscos, né? Quando nós olhamos a questão de risco, risco é uma incerteza, né? Essa incerteza ela pode trazer ameaças e muitas oportunidades, né? Nós estamos observando na destra, nós estamos reavaliando, né, até o nosso planejamento estratégico e eu não fiz essa estatística ainda, até porque nós não concluímos, mas eu tenho observado que nós vamos ter muito mais oportunidades do que ameaças. sim. Isso é importante, né? Existe também a norma ISO 31000, que é uma norma de gestão de risco, né? Que também traz muitas dicas aí, né? Para que vocês possam fazer uma análise, né? Das ameaças, oportunidades e da sua organização. E também olhar para dentro um pouquinho, né? Em relação aos pontos fortes e os pontos fracos, ok? Bom, então, Marcelo, eu coloquei aqui algumas das questões que nós selecionamos. Essas 4 questões que eu trouxe, tá, gente? Elas também constam lá no documento. Então a gente vai meio que dar uma. Como que a gente, né, olhou para a destra e como que a gente aplicou isso na destra. Então, uma das questões que a gente trouxe foi a seguinte: como utilizar de tecnologias para redução de custo? E o Marcelo já comentou, né, um pouquinho antes. Nós estamos trazendo aí um produto nosso da Destra, que é a auditoria remota, que a gente já iniciou nas empresas, tá? E esse foi uma das saídas, né, uma das oportunidades que a gente viu dentro da empresa, né, de como que a gente pode usar da tecnologia para reduzir custos, né? Ou seja,
fazer da mesma forma, só que mais eficaz e reduzindo o custo, tanto Destra quanto o cliente, que é a auditoria remota, tá? Então, assim, vocês que têm interesse em estar conhecendo um pouco desse produto nosso de auditoria remota, nosso site lá na parte de auditorias já consta esse produto e conto com vocês para a gente estar fazendo aí uma análise na empresa de vocês, tá? Marcelo, dentro desse ponto, né? Não sei se você quer comentar mais algum item dentro da Destra que a gente avaliou também. Dentro da questão da auditoria remota, já, só para reforçar, os organismos de certificação também estão realizando, né? Em relação à ISO 9001, os organismos de certificação eles fazem uma avaliação do risco, né? Da possibilidade dessa auditoria, mas em relação à ISO 9001, praticamente está bem tranquilo. É óbvio que outras normas, né, como o SASMAC, eu acredito também a ISO 45001, algumas normas que a gente não consegue ainda fazê-la externamente, né, por meio remoto, mas internamente sim. Outras perguntas aí, Matheus, a gente poderia falar um pouco sobre a... Até selecionei aqui, Marcelo, se quiser dar Qual uma que você colocou aí? quais oportunidades podem surgir na crise? Ok. É, na Destra, a gente, você citou muito bem aí as oportunidades, né? Nós estamos saindo aí com um produto de auditoria remota, né? Um outro ponto interessante, independente da auditoria, né? A consultoria à distância ou a consultoria online é algo que nós já vimos praticando, mas de certa forma agora até por uma questão de não ter outra alternativa, né? Nós temos que fazer esse home office. Então, como nós já vimos pensando e já implementando esse modelo de consultoria, tem ajudado bastante. Isso ajuda muito, né? Otimiza muito o tempo tanto do consultor quanto do cliente, né? Em relação a auditorias remotas, é uma forma também de a gente testar, né? A maturidade, né? E a A maturidade do implementação do sistema. sistema, a robustez, né, do sistema de gestão da qualidade, até porque a etapa de... Quando a gente fala em auditoria, basicamente qualquer tipo de auditoria, principalmente em relação à gestão, é óbvio, nós sempre vamos ter 4 etapas, que é a etapa de planejamento, a etapa de preparação, a etapa de condução e a etapa de relatórios e follow-up. E o que a gente tem observado, né, principalmente a segunda etapa, que é de preparação. Isso está ficando tanto para nós como auditores, quanto para os auditados, né? Então tá realmente tendo um engajamento maior de ambos atores aí, auditor e auditado. Ok? Uma coisa que a Fernanda até comentou aqui, Marcelo, eu achei bem interessante, que é o momento mesmo, né, dos brasileiros, né, olharem e verem que o trabalho home office é uma saída, né, para redução de custo, de usar a tecnologia que a gente tem. Muito bem colocado. Bom, outra questão, gente, que a gente trouxe, né, isso foi algumas que a gente detectou, algumas questões. Como focar e controlar o tempo ocioso da equipe, né? Não estamos de férias. Muita gente está confundindo a quarentena com férias, né? E eu posso falar um pouco da Destra, né? Isso eu falo um pouco também trazendo os nomes dos nossos sócios, né? O Gustavo, o Gilmar. Hoje mesmo, né? A gente fez uma reunião via Teams, que é uma ferramenta do pacote Office 365. A gente fez uma reunião lá de quase 4 horas sobre planejamento estratégico. Então, assim, o Marcelo vai poder comentar também, mas o número de reuniões entre nossas equipes, olhar a parte estratégica, o atendimento ao cliente também, isso a gente está fazendo assim, eu falo eu como Matheus, parece que a gente está fazendo além do que a gente fazia, pelos contatos que nós temos, né, a facilidade das tecnologias. Até ó, aqui, né, o Rafael comentou que ele trabalha na Volks, ó, fazendo também home office. Então, assim, gente, é o momento da gente utilizar as tecnologias e trazer isso para a equipe. Eu vejo que tem alguns clientes meus, né, que o pessoal realmente trabalha home office, faz reuniões, mesmo longe ainda tá perto, né? Tá aquela sensação de união, certo? Então é o momento da gente
trazer essas tecnologias e realmente, né, aplicar isso. Porque tem trabalho e a gente pode sim ocupar esse tempo ocioso, né? O Smith está colocando um ponto bem interessante, né, que é uma outra dica para todos, que é a ISO 22301, que é uma norma de gestão de continuidade dos negócios, né? Na Destra, né, por mais que a ISO 9001 ela não exige, né, não é uma obrigação de se estabelecer um plano de negócio, mas a gente já vem trabalhando com isso há um certo tempo, né? E a gente se preocupa com a questão da continuidade dos negócios, né? Uhum. Então, principalmente no olhar tanto quando nós tínhamos uma missão, né? A gente tinha um olhar muito míope, entendendo que a Destra era uma empresa de consultoria, auditoria e treinamento, basicamente isso. Quando nós começamos a ter um olhar, né, não um olhar míope, nós identificamos que o nosso negócio, a nossa missão e por que nós existimos é para agregar resultados aos clientes, senão não faz sentido. Então, isso mudou muito, né, internamente, todos os processos e o modo de pensar de toda a equipe. E, consequentemente, por mais que nós não temos a implementação da 22301, mas a gente está trabalhando com a 31.000, nós estamos trabalhando também com normas de compliance, né? É óbvio que nós não estamos certificados, como eu falei no início, somos certificados pela 9.001, 14.001 e 45.001, que de certa forma está ajudando muito, né, nesse olhar aí de compliance e também de continuidade dos negócios. É aquela ideia, né? Quando nós falamos no nosso planejamento estratégico, nós como seres humanos, né, nosso sistema é um sistema biológico, né? Nós temos um início, meio e fim. A verdade que eu tenho comigo, nós nascemos e nós vamos morrer e acabou. Agora, uma organização, ela não é um sistema biológico. Uma organização é você que cria essa organização. Então, a alta direção, quem está na frente, o líder, ele tem como um grande papel a perenização do negócio, que é justamente essa continuidade aí dos negócios. Sim. E uma última pergunta que a gente trouxe aqui, Marcelo, pessoal também, é a questão de como a gente consegue, nesse momento, né, dobrar o esforço da equipe. Isso, ninguém melhor que você para estar falando, né? Nós temos a questão de dobrar o esforço da equipe, né? Eu falei, comentei também, o que não se mede não se conhece. Isso não é eu que estou dizendo, né? Esse é um guru da qualidade, Grosby, né? Grosby sempre teve essa definição. E mesmo no modelo que nós temos hoje de sócios dentro da Destra, nós trabalhamos com métricas, né? Então, assim, cada um na equipe, cada sócio, ele sabe o que ele precisa. Se ele vai dobrar, se ele vai triplicar, não importa, tá linkado diretamente com o resultado. Então, para nós, eu não vejo nenhum momento que essa questão atual, esse contexto, né? Não estamos de férias, e nós não estamos mesmo, né? Então, é até interessante, né? 2000, nós não vamos mais, até um amigo, né, o Ricardo, né? Ricardo, acho que não está participando aí, um amigo, ele me disse, 2019 não vai existir mais. A partir de agora é um novo momento, né? A forma de enxergar, né? Os negócios, a forma de lidar aí com as situações. Então, o que foi 2019 existe, esse mundo não existe mais. Ok? Uma coisa aqui, Marcelo, eu sei que a gente vai responder as perguntas depois, mas o João da Moretti colocou. Isso foi uma coisa que até a gente comentou ontem, tá, gente, na nossa reunião de planejamento estratégico, onde um dos nossos sócios levantou isso, realmente essa pergunta, né? Pós-quarentena, essas soluções remotas. A gente até estava comentando que muita gente vai analisar que esse é a nova tecnologia, né? É o novo mundo. Então, provavelmente, isso sim vai ser muito utilizado pós-quarentena também, tá? Bom, gente, feito. A gente fez essas 4 perguntas, tá? Essas 4 perguntas vão constar no documento, onde vocês vão responder em conjunto ao comitê ou individualmente pelos membros que formam esse comitê, tá? E além disso, terão outras perguntas nesse documento. Então, assim,
Respondam essas perguntas com calma, com análise, tá? Que vai agregar muito para vocês e vai abrir um pouco, né, essa ideia de como olhar mais para dentro da organização conforme essas diretrizes que traz nesse documento. Bom, gente, respondendo as questões, a gente tem que fazer o quê? Elaborar o plano de ação. Ou seja, definir um método para a definição do que deverá ser realizado, por quem, como, quando e a forma de verificação. Então, assim, levantados os pontos conforme as respostas das perguntas, a gente tem que atacar com ações. Ou seja, o que vamos fazer, né? Quem que vai fazer isso? Como será feito? Quando será realizado? Certo? E aí vocês podem utilizar diversas ferramentas de plano de ação, podendo ser um 5W2H. Vamos lá, Marcelo, me ajuda aí. Podendo ser um Pode ser os 5 porquês, diagrama de diagrama de Chicago. Ishikawa, até o próprio brainstorm para ajudar um pouquinho, né, no levantamento. Correto. E aí, gente, uma coisa que eu recebi a mensagem do sócio aqui. Uma coisa que é interessante, caso vocês tenham alguma necessidade, ou, putz, peguei esse documento, meu, eu quero um auxílio, pode contar com a gente, tá? Pode estar mandando um e-mail que a gente vai estar auxiliando vocês nesse documento, dando algumas dicas também, tá? Porque a live aqui a gente tem que ser um pouco mais rápido e objetivo, tá? Porém, pós-live, vocês têm o nosso contato que a gente passou naquela primeira apresentação, tem os nossos e-mails, estamos à disposição, perfeito? Contem com a Destra, saiba que a Destra está aqui para ajudar vocês nesses momentos. Tá? Então, O feitos Lucas, os planos. o Lucas coloca aqui um ponto, né? Acho que vale a pena estar nesse aspecto, né? Lucas Duque, lá, o nosso homem do comercial, como se preparar para os novos desafios, né? Eu estou na frente da Destra há 19 anos, né? Fundei a Destra e eu sempre coloquei isso para a equipe, né? A Destra, né? O passado, né? O passado ele não é um passaporte para o futuro. Ele é apenas uma referência. Aquilo que eu falei, 2019 não vai voltar mais, como não vai voltar 2010, como não vai voltar 2001, quando surgiu a Destra. Então ele é só uma referência. E o que o Matheus falou, né? Não podemos ficar na zona de conforto e a gente tem isso dentro da nossa visão, né? A nossa visão agora não, isso já traçado em 2018 a 2020, né? Que é o EIT, né? Que é eficiência, inovação e tecnologia. Então, todas as ações dentro da Destra, todos os projetos, eles passam por uma sistemática que é por meio de um escritório de projeto, utilizando ferramentas de Lean Office, utilizando modelos A3, né, como Toyota utiliza, enfim. Então, a gente já tem isso sistematizado. Ou seja, o fato de a gente já ter tudo isso sistematizado, num momento como esse, ajuda e ajuda muito, né? Acredito que foi o Alexandre fez uma pergunta, pô, a Destra estava preparada para essa pandemia? Não, a gente não estava preparado, não estávamos preparados para isso, mas nós estávamos preparados por meio de sistemas de gestão. Tá? Então, assim, a velocidade, né, a rapidez da tomada de ação contribuiu bastante. Esse material que nós estamos passando para vocês é um pequeno exemplo, né, de uma metodologia, de um plano de ataque para esse momento. Mas observem que tem toda uma sistemática. Definir um comitê, abordar o problema, as questões, elaborar um plano de ação. E agora o Matheus vai colocar a quinta etapa. Vamos lá, Matheus. Até para. A gente já tá. Tem bastante pergunta, a gente vai tentar responder todas as perguntas, tá, gente? Então, assim, feitas as respostas e elaborados os planos de ações, nós temos que fazer o seguinte: o acompanhamento diário dessas ações. O mais importante não é a qualidade da estratégia, e sim a qualidade de acompanhamento da execução. Então, assim, acompanhamento diário. Respondemos as perguntas, né? Definimos os planos de ataque. A gente tem que avaliar se esses planos de ataque estão dando resultado ou não. Avaliar se essas ações estão surgindo efeito, né? Então é um dos pontos que eu vejo que é o mais importante dessa metodologia de plano de ataque. Porque muitas vezes a pessoa, putz, eu defino uma ação, mas eu deixo ela lá, né? Ela vai ficando, vai ficando, vai ficando. Igual o Marcelo comentou, né? Às vezes na análise crítica a gente coloca bastante ideias, né? Mas a gente só dá aquela olhadinha, né?
Então aqui é o momento da gente olhar as ações, né, diariamente e avaliar se as ações estão dando efeito, né? Bom, Marcelo, tem alguma coisa para complementar? Não, exatamente isso. Observem que, por exemplo, o Henrique ele pergunta, né, da questão da importância das ferramentas remotas, né? Nós não estamos montando esse plano de ataque num resort, num hotel, que nós estamos ficando no final de semana, enfim, não, nós estamos fazendo isso de forma remota, né, com muito mais agilidade, eficácia, com menor recurso necessário em relação a custos, né, de deslocamento, hospedagem, enfim. Ou seja, o mais importante, né, realmente não é a qualidade da estratégia, é a qualidade do acompanhamento da execução. Por isso que nós fazemos diariamente o follow-up. Aí, Marcelo, só um ponto. Foi realizada, se foi implementada, se não foi, por quê, e assim por diante. Só um ponto, né? Isso falando das ferramentas remotas, né? Um próprio exemplo nosso, né? A gente colocou a live que ia entrar no ar na live na segunda-feira, né? Hoje já tivemos aí quase 100 inscrições para a live e agora, né? Desde o começo, eu tô acompanhando, tá, gente? A gente começou com um pico de 51 pessoas na live, mas estamos com 43. Ou seja, em um curto tempo, num espaço de tempo, a gente conseguiu reunir muitas pessoas, né? E passando as informações como se fosse uma informação presencial, como se fosse uma apresentação para todos, né? Bem clara, nós aqui, né? Eu e o Marcelo. Então, assim, olha os benefícios, né, da tecnologia, que a gente tem que começar a usufruir, tá? Bom, aqui, pessoal, a gente colocou tanto o QR Code para essa apresentação que a gente passou agora, quanto o QR Code, que é o documento, que é esse documento que eu falei para vocês, que constam todas essas informações e as 24 perguntas, tá? Quando vocês colocarem o QR Code aqui, vocês vão ser direcionados a uma página, tá? Peço que vocês façam o cadastro novamente e vocês já vão abrir na tela do computador de vocês esse questionário. Caso alguém não consiga abrir, pode mandar aqui no chat ou mandar um e-mail, perfeito? E depois, essa apresentação aqui, né, que vocês viram, quando vocês fazerem o download, ela vai vir em PDF. Dentro desse PDF também vai constar o QR Code da apresentação do template, perfeito? Bom, gente, antes da gente ir para a parte das perguntas, né, gostaria de passar um pouquinho para vocês, pegando essa parte de focando um pouquinho nos produtos e olhando essa parte também remota, a Destra conta, né, com produtos como auditoria remota, como a gente já comentou aqui na live, consultoria online. E quando a gente fala de consultoria online, não é só a 9001. Temos também a 14001, 45001. A Fernanda, se eu não me engano, deixa eu confirmar aqui, né? A Fernanda perguntou se a gente está também atuando, né, na lei geral, né, na LGPD. Sim, e também temos ela remotamente, tá? Então, assim, a gente tem bastante ferramentas remotas que atendem os clientes, perfeito? E também temos um software de gestão, tá? Então, assim, temos ferramentas e temos produtos nessa parte online, né, digital tecnológica. Então, caso vocês queiram saber de algum desses produtos, a gente colocou o link aí no site para vocês, perfeito? E dentro do nosso site, né, tem os nossos e-mails aí, vocês podem consultar a gente quando quiser. E estamos aqui para fornecer soluções, né, e dar apoio a vocês nesses momentos. Bom, eu vi que o pessoal colocou algum que não conseguiu fazer o download do QR Code. Eu vou passar a apresentação. Creio que aqui, gente, ó, tem o link, tá? O pessoal pediu pro pessoal marcar o link aí. É o link do documento, tá? Se puder, pessoal, coloca o link de novo ali, ó. Foi marcado, tá? Consulta o link aí. Aperta no link que ele vai direcionar vocês à página, tá? Eu vou copiar aqui de novo. Ó, coloquei o link aí de novo no chat, tá, gente? Esse link não é da apresentação, tá? É do documento. Então, é só entrar que vocês vão ser direcionados a uma página para fazer um novo cadastro, perfeito? Bom, pessoal, estamos chegando quase no fim aí. Então, vamos partir um pouco para as dúvidas. Queria ver de vocês se alguém tem mais alguma dúvida para estar mandando para a gente, tá?
Enquanto isso, se alguém for querer digitando alguma dúvida aí, eu vou buscar as antigas lá que o pessoal colocou no começo da live. Bom, Marcelo, vamos responder em conjunto? Então, a primeira pergunta aí foi da Maria Carolina Bianchini, esposa do Leandro. É possível implementar a ISO em apenas um setor da empresa em que trabalho? Bom, a ISO 9001 ela é implementada com a definição de qual é o escopo da organização, né? No que diz respeito ao que é o escopo, né? Tanto o escopo técnico quanto o escopo geográfico. Então, qual é o produto, qual é o serviço da organização, e isso nós falamos de escopo técnico. Escopo geográfico, se é um único site ou é multi-site, né? Tem a matriz, tem filiais, enfim. Então, isso tem que ser determinado. Uma vez determinado o escopo técnico e o escopo geográfico, nós temos que avaliar por quais processos, né, esse produto, né, ou esse serviço, ele transita dentro da organização. Então, não sei se eu estou conseguindo ser preciso, né, mas, por exemplo, eu não consigo certificar somente o setor comercial, por exemplo, o processo comercial. Não dá porque eu tenho, por exemplo, pessoas que atuam nesse processo, e para verificar essas pessoas que atuam, eu tenho que verificar se elas são competentes para aquilo que elas fazem. Geralmente, isso te leva a um outro processo, que é recursos humanos, para produção ou fornecimento desse produto ou serviço. Eu tenho etapas de operação, eu preciso de ter recursos, né, insumos, né, que são ligados geralmente à parte de suprimentos, então tem que olhar regras de qualificação desses provedores, monitoramento e assim por diante. Perfeito. Aí uma outra pergunta aqui, Marcelo, da Lidiane, né? Como conseguir que a empresa não deixe a qualidade em segundo plano diante desse cenário de crise? Opa, legal, Lidiane. Eu acho que a dica é procurar pela alta direção. Eu conheço a empresa onde você atua, onde você trabalha. Talvez aí uma sugestão, provocar uma análise crítica da direção extraordinária, né? Por mais que já tenha um intervalo planejado definido, pode-se fazer uma auditoria, uma análise crítica extraordinária e levar para essa análise crítica principalmente o aspecto do atual contexto e uma reavaliação dos riscos, né? Eu daria essa dica aí para você. E já engatando essa pergunta, né? O Gilmar até colocou que seria um pouco pensando nisso, né? Caso uma empresa não renove, né, certificação, como os clientes vão enxergar isso, né? Boa, Gilmar. Essa não é a primeira crise que nós estamos passando, né? A gente tem um ciclo aí a cada 5, 6 anos aí que acaba tendo uma crise, né? Eu me lembro muito bem a última crise que teve lá na 2008, 2009, aonde muitas organizações, muitas não, algumas, né? Elas, elas falaram, não, nós vamos parar com a certificação num olhar de redução de custo, né? Mas eu entendo que isso é um olhar, não é um olhar estratégico. Até porque vai retomar. As coisas vão voltar volto a dizer, não vai voltar como era antes, mas elas vão voltar. O dinheiro está aí, o dinheiro não sumiu, enfim. E você tendo um sistema de gestão da qualidade, a gente sabe, quem está no meio, que para muitos negócios contratuais, a certificação é uma exigência do mercado, né? Então, quando voltar, você tem que estar preparado para isso. Sim. Então, nós recomendamos, como Destra, recomendamos fortemente a manutenção do certificado. É óbvio, né, que existem alguns investimentos por trás disso, até com consultoria, com certificadora, mas esse é o momento de estar renegociando. É justamente aquele ponto, né, de identificar as expectativas das partes interessadas, tanto o cliente, tanto o provedor e também um organismo de certificação, que também é uma parte interessada no negócio. O pessoal perguntou aqui também, né? Já não é mais uma dúvida. A gente vai sim estar disponibilizando essa live, tá, gente? No nosso YouTube, para quem quiser acessar depois, passar para alguém, né? Encaminhar o link, a gente vai estar disponibilizando no YouTube também, tá? O pessoal falou bastante aqui, né? Dando ênfase na análise de riscos, né? A Lidiane, novamente, ela fez uma pergunta interessante, né? Qual que é o principal desafio da auditoria remota?
Bom, eu vou falar o que nós estamos sentindo na prática, né? O principal desafio é a etapa de preparação. Né? Se a gente conseguir vencer bem essa etapa de preparação, o restante flui muito bem. Tá? Então, como que nós temos feito? Né? A gente tem toda uma metodologia. Então, aquele momento de elaboração do plano, do itinerário, ele é feito realmente em conjunto com o nosso cliente. Né? Então, o cliente ele já recebe um checklist aonde ele identifica quais são os processos, os donos dos processos, como que aquele processo é monitorado, se existem ou não procedimentos, informações documentadas, quais são, qual revisão, qual é a matriz de risco para aquele processo, enfim, tem alguns pontos aonde o cliente ele vai identificar isso, ele já vai preencher no relatório em conjunto com o auditor. E aí ele sobe toda essa documentação por uma plataforma, até uma preocupação que nós já temos em relação, alguém perguntou sobre proteção de dados, né? Lei Geral de Proteção de Dados, nós já estamos tomando todo esse cuidado, então a gente não tem acesso, assim, a gente tem até acesso à informação, mas a gente não compartilha. Isso é de responsabilidade do cliente. Então, respondendo aí, Lidiane, essa é uma das etapas, assim, um pouquinho mais trabalhosa, né? A gente, em primeiro momento, imagina que a auditoria remota, ela vai ser mais rápida em termos de velocidade de tempo, ela é mais eficiente, mas em termos de duração não muda muito não, tá? E é óbvio, né? Aquelas organizações onde tem linha de produção, aí tem um trabalhinho um pouquinho maior, né? Do pessoal fazer filmagem, algumas fotos, aí tem que ter permissão de segurança de informação, enfim, seguir as regras da organização e as regras que nós determinamos aqui também, como segurança de informação e como privacidade de dados internamente na Destra. Sim. Uma coisa que eu vi aqui, Marcelo, no chat, e foi muito bem pontuado pela Fernanda, né? A qualidade surgiu no Japão como um diferencial frente à crise pós-guerra, né? Foi um diferencial, né? Que foi pós-guerra, né? A gente tem como um diferencial a qualidade. Então, a gente comentou, né? De como os clientes podem enxergar isso, né? Após passar essa fase que vai passar, tá? É todo um processo que nós estamos passando, né? E nós estamos justamente no momento de transformação digital, né? Então, isso vai acelerar cada vez mais e o conceito de qualidade também ele vai se alterando, né? A gente já vem falando, viu? O Erickson comentou um pouquinho de Lean, mas eu que me formei em engenharia de produção, né? E recentemente, aí fresco, né? O pessoal falando muito dessa indústria 4.0, né? Então, assim, é um momento de mudança, né? Então, a gente tem que começar a pensar nesse olhar de mudança, de avanço tecnológico, né? E aí, eu acho que a última pergunta, né, que o Marcelo, a Fernanda colocou, né? Se a certificação e recertificação poderá ser remota. Sim, né? Assim, Fernanda, nós não podemos assim responder pelos organismos de certificação, tá? Mas assim, existem já organismos de certificação que estão fazendo para todas as auditorias de certificação, manutenção e recertificação de forma remota. Tem organismo de certificação que está avaliando o risco, tá? Então, de repente eu tô numa atividade como consultoria, que é o nosso caso, que não é um risco tão alto, né? Ou às vezes eu estou implementando, fazendo uma auditoria, principalmente de gestão ambiental, numa organização que tem uma série de aspectos e impactos ambientais, né? Então, aí vai depender, Fernanda, a recomendação que eu te dou é o seguinte: consulte a certificadora, o organismo de certificação ao qual você pretende estar contratando, tá? Mas entendo que sim, até porque existe, né, dentro do IAF, né, que é o International Accreditation Forum, né, que é o órgão, né, que faz a acreditação dos organismos acreditadores de cada país, justamente um gatilho, né, nesses momentos de crise, né? Exemplo, crise, desastres naturais, como terremotos, guerras, né? Então, eles podem acionar esse gatilho e um deles é a auditoria remota. Internamente, como auditoria interna, a própria 19.011, ela já traz essa possibilidade já há um certo tempo, isso
2011, né? É a última versão dela, mas muito pouco praticada, né? Existe um certo receio no mercado, né? Mas assim, o que a gente tem visto aí, que é um caminho sem volta, e talvez um caminho sem volta, inclusive para organismos de certificação. Sim. Bom, pessoal, estamos chegando no final da live. Eu gostaria de, primeiramente, parabenizar vocês, tá? Eu vi, acompanhei aqui, gente, vocês, pessoal, praticamente a live inteira acompanhando. É muito bom que, não posso falar de preocupação, mas do engajamento de vocês, né? De quererem ouvir uma ideia, ouvir uma estratégia que a gente pode solucionar esse problema. Parabéns a todos que estão presentes até aqui, até o momento, tá? Espero que durante essa live a gente tenha conseguido passar algumas ideias e dicas, né, que possam ajudar vocês nesse problema atual. E é uma grande satisfação poder ver que o pessoal acompanhou até o final. E eu vi que bastante gente elogiou, e isso é muito legal, né? Ler as pessoas elogiando, né? Isso é muito bom. E obrigado também pelas interações, o pessoal interagiu bastante, foi muito positivo. E como uma das pioneiras lives, né, Marcelo? Eu acho que foi muito bem executada. Agradeço ao Ivo também, que está aí por trás dos bastidores, dando suporte, tá? Que é a nossa empresa aí de marketing, que é a M13. Obrigado pela ajuda também, por todo o suporte. É assim, gente, é um momento de mudança e dá para ver que o negócio realmente funciona, tá? Então, é isso. Tenho só a agradecer vocês, tá? Gratidão por esse momento e realmente foi muito positivo, tá? Esse é meu feedback da live. E aí, Marcelo, se quiser finalizar? Tá? Para não tomar muito tempo aí também. Bom, é muito bacana, é muito gostoso, né? Fazer esse bate-papo aí com rever aí alguns amigos, né? Algumas amigas, né? É muito legal, né? Então a gente fica contente, né? De que o que a gente acaba levando aí na nossa profissão é amizade, né? Isso é muito bacana, hein? E agradecer aí você, Matheus, aí pelo apoio, agradecer o Ivo aí da M13, né, que também deu todo o suporte, né, infraestrutura, né, e dizer para todos aí que a questão é não parar, né, e não esperar o amanhã chegar, né, o amanhã começa agora, né, então agradeço a todos, né, um forte abraço e também uma abençoada Páscoa a todos. Aí, Marcelo, antes, muito bem colocado, né? Uma abençoada Páscoa. E aí, Leandrão, ó, se você tiver online, a Sônia pediu, hein? Quando vai ter uma live sobre 14.001, hein? A gente vai disponibilizar sim, Sônia, pode deixar. Então, assim, gente, ó, direto, Jacob, né? Direto dos Estados Unidos, acompanhando a live. Olha que legal. Que legal. Então, assim, gente, obrigado novamente. E vamos superar isso. Isso vai passar e a gente vai colher muitos frutos lá na frente. Perfeito? Muito Legal. obrigado aí pela presença de todos. E depois, quem quiser assistir, estará disponível lá no YouTube também. Beleza? Forte abraço, gente. Uma boa noite para todo mundo. Tchau, pessoal.